Muito bom dia, abrimos aqui a revista de imprensa na sua Rádio Estádio, como habitualmente à sexta-feira, com direito a uma ligação em direto até aos Emirados Árabes Unidos, até ao Dubai, onde está o Pedro Correia, que sempre nos acompanha à sexta-feira, que pode também ouvir na Rádio Estádio com o seu podcast do Futebol das Arábias, que ainda ontem pôde ouvir aqui na antena da Rádio Estádio, o futebol português e o futebol brasileiro vistos desde os Emirados. Bom dia, Pedro, bem-vindo a mais uma revista de imprensa na Rádio Estádio. Bom dia, Remo, é sempre um prazer estar contigo e estar com os ouvintes da Rádio Estádio e vamos lá a isto. Muito bem, Pedro, vamos avançar. É realmente o dia seguinte de uma noite e uma semana até bastante positiva para o futebol português em termos europeus. Apenas o Sporting destoou, como disse nas notícias às 7. Os jornais dão precisamente ênfase a isto. Ora, no jornal A Bola, mãos de ferro. Marquezine segurou vantagem que garantiu o primeiro lugar. Já no caso do Sporting Clube Braga, fechar com chave de ouro, Leão Verdinho. Ora, o Sporting, que mudou 9 jogadores, deitou fora 1 milhão de euros e vai para o pote 2 do sorteio. Escreve o jornal A Bola ainda. Prenda de luxo na despedida sobre o triunfo do Vitória de Guimarães. No recorde, Portugal é o único país com 4 equipas nos 16avos, reis da Liga da Europa, mas o recorde que faz aqui um parênteses para escrever reis da Liga Europa. Trincão brilha na neve, no caso do Sporting Clube Braga. Poupanças dão prejuízo, no caso do Sporting. Adeus com chave de ouro, no caso do Vitória. Diz ainda o recorde: Dragões e Minhotos, cabeças de série no sorteio, assim é, tal como no Benfica. Já o Sporting vai para o pote 2, como lhe dissemos também nas notícias às 7. Falta falar no jornal O Jogo desta noite europeia. Europa sofrida. O Dragão acaba vencedor do grupo depois de mais um jogo muito complicado. Sérgio Conceição valeu pelo espírito, mas faltou consistência nesta fase de grupos. No Sporting Clube Braga, diz o jornal O Jogo, Trincão foi brinde europeu. Sapinto, esta equipa não abdica de nada. No Vitória de Guimarães, sorriso gigante no final. Ivo Vieira ficou uma boa imagem do futebol português. E no Last Clean Sporting, diz o jornal O Jogo, reservas custaram o primeiro lugar. Silas apostou em equipa de poupanças. Expulsão de Renan não ajudou. Ora, muito bem, Pedro, vamos por partes e vamos começar, infelizmente, a única nódoa que caiu no bonito pano português nestas competições europeias. O Sporting, que realmente faz muitas mudanças, perde com estrondo, perde o primeiro lugar, perde dinheiro. É o continuar de muitas coisas que vão acontecendo no Sporting, que se calhar à partida não se previa. Bastava um empate para o Sporting segurar o primeiro lugar do grupo e teria sido muito importante para os Leões. Sim, Remo, esperemos que tenha ganho alguns jogadores, esperemos que esta rotação da equipa sirva pelo menos para isso. Aparentemente, pelo que acabei de ouvir nas notícias, era essa a intenção dos responsáveis técnicos do Sporting, portanto fazer a promoção de alguns jogadores jovens à primeira equipa num contexto competitivo mais a sério como é o da Liga Europa, para tentar de alguma forma ver, aquilatar da situação dos jogadores neste momento. Não sei até que ponto é que isso foi conseguido, porque só sei o resultado, eu não vi o jogo, portanto não sei até que ponto é que alguém se pode ter destacado e eventualmente aberto um pouco a possibilidade de começar a jogar com mais regularidade na primeira equipa, mas pronto, foi essa a intenção dos responsáveis e eu até certo ponto aceito e concordo, mas como disseste bem, foi pena a derrota, que é uma derrota ainda assim pesada, com uma equipa que não é muito conhecida na Europa, mas que fez uma boa fase de grupos e acaba por passar em primeiro. E agora o Sporting também, para além de perder o dinheiro do primeiro lugar, depara-se com a possibilidade de encontrar um tubarão. Mas de qualquer das formas, também muito honestamente, tendo em conta o momento atual que o Sporting vive, a possibilidade de ganhar a Liga Europa ou sequer de ir muito longe é muito remota, porque a Liga Europa está cheia de tubarões a partir de agora. Caem as equipas da Liga dos Campeões, já há equipas boas que também continuam em prova, portanto é um contexto extremamente hostil para o Sporting neste momento, um Sporting que está a tentar reconstruir-se dos escombros
vislumbres daquilo que tem sido os últimos tempos no clube. Vamos ver o que vem aí, mas é como digo, interessante seria que eventualmente algum destes jogadores que jogou ontem possa começar a fazer parte dos planos de Silas. Muito bem, Pedro, em relação ao Futebol Clube do Porto, foi muito difícil esta vitória sobre o Feyenoord, mas o que é certo é que o Futebol Clube do Porto até passa em primeiro lugar do grupo, que é o que realmente seria, assim é que é, o que o Futebol Clube do Porto queria desde o início. A certo momento pareceu muito complicada essa tarefa dos vice-campeões nacionais. Por exemplo, há 2 jornadas, quando os Dragões tinham 4 pontos e estavam praticamente condenados, deram a volta, vão em primeiro lugar, depois de um jogo difícil em que Marquezine volta a brilhar, e foi, ao contrário do Sporting, aqui muito importante para o Futebol Clube do Porto ter conseguido vencer e passar em primeiro lugar. Sim, e o vencer e passar em primeiro lugar era o principal. Foi o jogo que eu conseguia ir vendo com mais atenção. Foi um jogo extremamente difícil para o Porto. Também as condições do próprio terreno não ajudam muito, mas foi um jogo extremamente complicado. Pronto, o Porto acaba por ganhar, e ainda bem para o Porto e para o futebol português. O Porto ultimamente não anda numa boa fase, na minha opinião. Não anda a jogar propriamente bem, mesmo dentro do estilo, que é o estilo do Porto, não anda, há ali qualquer coisa que não estará bem, não consigo perceber exatamente o que é assim visto de fora. Várias situações podem ser apontadas nesse sentido, mas há ali de facto qualquer coisa que não está bem. Não vejo o Porto com aquela consistência e com aquela força que é habitual. Vejo a equipa às vezes um pouco, parece desconcentrada, um pouco desligada, não sei bem, mas de qualquer das formas, o importante é passar, o importante era ganhar, neste caso, para passar, e isso foi conseguido. E agora vamos ver também quem é que calha em sorte, porque era importante que as nossas equipas chegassem o mais longe possível para conseguirmos os famigerados pontos que podem dar acesso a mais equipas na Liga dos Campeões no futuro. Pedro, vamos agora falar das equipas do Minho. O Vitória de Guimarães vou pegar primeiro, porque o Sporting Clube Braga fez uma fase de grupos incrível, aliás, uma Liga Europa até o momento incrível, mas o Vitória também acabou por fazê-lo. Faltaram alguns resultados, termina com 5 pontos, muitas vezes, e por exemplo vou chamar aqui à colação o que disse Gonçalo Paciência ontem no Flash, dizendo que o Vitória, na maioria dos jogos, foi sempre superior aos seus adversários, que lhe faltou só um pouquinho de estaleca, da tal ratice, experiência europeia, para conseguir sair vencedor até deste grupo, ou pelo menos nos 2 lugares que davam acesso à próxima fase, porque realmente é verdade, Pedro, o Vitória frente ao Arsenal nos 2 jogos, frente ao Eintracht em casa, por exemplo, que eram as equipas mais credenciadas, foi melhor, sem qualquer tipo de dúvida, acabou por não conseguir venceu agora num terreno onde não há muitas equipas que se possam gabar de vencer. Foi fechar com chave de ouro e um prémio merecido para este Vitória de Ivo Vieira. Sim, Remo, tiro o chapéu ao Vitória de Guimarães. Temos que atender ao contexto também. Era um grupo extremamente difícil à partida. Era o grupo da morte, digamos assim, à partida. O Vitória teve um comportamento a nível desportivo, a nível da competição nos jogos, excelente. E repara, é isto que eu acho que é importante para o futebol português. Nós, obviamente, já estamos cheios de vitórias morais, não é isso que está em causa, mas também, lá está, atendendo ao contexto e atendendo à disparidade de meios, importante é termos equipas que sejam competitivas e, tanto quanto possível, obviamente possam ganhar, mas que pelo menos sejam competitivas. E o Vitória de Guimarães foi uma equipa competitiva, independentemente dos azares que teve em alguns jogos, onde podia de facto ter tido outros resultados contra equipas num patamar muito superior a nível financeiro e outros. Foi uma equipa que de facto teve uma performance que honrou não só o clube, como também o próprio futebol português, e o caminho faz-se caminhando, e eu acho que o Vitória fez um bom caminho na Liga Europa, apesar de sair fora, e abre perspectivas para um futuro risonho, num clube que também normalmente passa por alguma instabilidade, agora talvez não tanto, mas ao longo dos anos passa normalmente sempre por alguma instabilidade também, em termos daquilo que se passa à volta da equipa de futebol. É uma equipa que de alguma forma também está em reconstrução,
que vem um treinador novo. Portanto, há ali uma série de fatores que concorrem para, obviamente, não permitir que provavelmente o Vitória ainda esteja neste momento no patamar onde já está o Sporting de Braga, e esse sim já está num patamar diferente, num patamar um pouco mais acima, mas que o Vitória de Guimarães pode chegar lá perfeitamente. Por falar em Braga, Pedro, há essa curiosidade do Sporting Clube Braga, que até vai batendo recordes a nível do futebol português na Europa. São 13 jogos consecutivos sem perder na competição, o que é absolutamente fabuloso. Mas este é um Sporting Clube Braga, Pedro, e ontem nos flashes da Sport TV após o jogo foi audível, tanto Sapinto como os jogadores que falaram, que há a percepção clara de que este Sporting Clube Braga está numa situação de tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, porque na Europa fabuloso, e mais uma vez ontem a perder 2 vezes dá a volta e vai em primeiro lugar do grupo, apesar do Wolverhampton também ter goleado, mas a nível interno continua a tropeçar uma vez atrás da outra. Há realmente aqui a necessidade de conseguir dentro de casa aquilo que está a conseguir na Europa do futebol. Sim, Remo, é exatamente essa expressão, é uma expressão muito feliz, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, porque de facto, portanto, há uma derrota nas Aves e depois a seguir há um jogo feito com este brilhantismo e com este resultado. Só os responsáveis lá dentro do Sporting de Braga poderão entender melhor o que é que se está a passar e qual é o problema, o que é que torna a abordagem da equipa diferente num jogo de campeonato para um jogo da Liga Europa. De qualquer das formas, agora durante os próximos 2-3 meses a Liga Europa para, portanto, e agora o Sporting de Braga vai ter alguma possibilidade de se focar mais no campeonato e de entender melhor o que pode fazer para subir uns degraus, porque de facto na Liga o Sporting de Braga está uns furos abaixo daquilo que era expectável, e nem é tanto pelo facto de haver outras equipas que estejam muito bem, porque só o Famalicão está de alguma forma a destoar ali no topo da tabela, o resto são as equipas que normalmente andam por ali, portanto não é essa também a justificativa para o Braga estar um pouco mais abaixo. Agora, creio que com o plantel que o Braga tem, creio que com a forma como tem jogado na Liga Europa, tem todas as possibilidades de encontrar também o caminho na Liga Portuguesa e subir ali para a disputa do 3º lugar com o Sporting, eventualmente. Vamos ver o que vem daí, mas creio que o Sporting de Braga tem todas as condições. Lá está, o Sporting de Braga neste momento já está num patamar que fica ali intermédio entre os grandes do futebol português e os não grandes, e pronto, e agora é seguir caminho. E há até quem acha que o Sporting Clube Braga até já está nesse patamar, bem perto do Sporting, só não está a nível histórico, mas de resto realmente tem feito um trabalho incrível de aproximação aos tradicionais 3 grandes, este Sporting Clube Braga e um Vitória de Guimarães também a jogar um futebol fantástico, que é bom para todo o futebol português. Vamos agora avançar nesta revista de imprensa, são 7h27, estamos em direto com o Pedro Correia desde os Emirados Árabes, como sempre à sexta-feira. Ora, é também notícia, a nossa notícia de abertura às 7, Bruno Lage renovou finalmente, devem dizer muitos benfiquistas, com o Benfica até 2024, e falou na vontade de grandes conquistas. Diz o jornal O Jogo. No jornal Record, renovou até 2024, mantém cláusula de rescisão nos 20 milhões de euros. Bruno Lage, estamos a fazer um trabalho fantástico, diz o Record. Já no jornal A Bola, só queria saber onde assinar, oficializada a renovação de Bruno Lage até 2024, salário aumentado, a cláusula fica nos 20 milhões de euros. Pedro, é a crónica de uma renovação mais do que anunciada, foi um verdadeiro folhetim, finalmente chega ao fim, e no fundo um reconhecimento da administração do SAD do Benfica, do seu presidente, do excelente trabalho que o Bruno Lage tem feito ao leme do Benfica. São 40 vitórias em 53 jogos, sendo que no campeonato só tem uma derrota, portanto, obviamente, é um trabalho incrível do treinador campeão nacional. Sim, sem dúvida, Remo, sem dúvida, Remo. E se não era a partida expectável que ele num tão curto espaço de tempo tivesse tanto sucesso. Por outro lado, para mim é claro que os responsáveis do Benfica, e principalmente o presidente e neste caso também o Rui Costa, tinham uma noção muito clara do valor do Bruno como treinador, porque da maneira como apostaram nele para a equipa B, da maneira como assim que a situação do Rui Vitória ficou clara para sair, o foram imediatamente buscar. Portanto, eles
provavelmente também nem nas melhores visões de maior otimismo, tanto o Presidente como do Rui Costa, imaginariam que o Bruno pudesse ter o sucesso que teve, lá está, no tão curto espaço de tempo, mas seguramente que confiavam muito nele, e agora a renovação parece-me uma questão perfeitamente normal e natural, daquilo que é um projeto de clube, no qual, neste caso concreto, este treinador em específico, e a equipa técnica também, encaixa perfeitamente, portanto, naquela ideia que o Benfica tem, naquela filosofia de clube que o Benfica tem seguido nos últimos anos, de promover jogadores provenientes da Academia do Seixal à primeira equipa, para depois os transferir e ao mesmo tempo competir tanto a nível nacional como dentro do possível a nível internacional. Portanto, o Bruno está a encaixar bem nessa filosofia, faz todo o sentido, e o Benfica pode estar aqui a inaugurar também com isto eventualmente um reinado longo no futebol português, vamos ver. Ora, ainda no Benfica, é destaque na imprensa desportiva de hoje, Vieira. Em 2020 pensamos em ganhar. Estas palavras que também levamos até si nas notícias às 7 do Presidente do Benfica no jantar de Natal do Universo Encarnado. Ora, também Carlos Vinícius, no melhor momento de toda a carreira, segundo o próprio, no Jornal Record, e no jornal O Jogo, Vinícius, estou na melhor fase da minha carreira também. Aqui os dois jornais a darem este destaque, o Jogo e o Record, a Carlos Vinícius, e o Record a falar também de Luís Filipe Vieira. Ora, sobre Vinícius, não há dúvidas, é o homem-golo do Benfica, como eu e tu já falamos aqui noutras revistas de imprensa, por exemplo, sobre os 20 milhões de Zé Tomás, que sempre aparecem porque não está a marcar. Os 17 milhões de Vinícius já como que desapareceram porque está a marcar muito gol. Desapareceram, estou a dizer, daquelas habituais crónicas entre adeptos, porque realmente está a ser a referência ofensiva do Benfica e está a ser muito importante no Benfica, Carlos Vinícius. Sim, o Carlos Vinícius está-se a revelar um avançado muito completo e muito útil ao Benfica, obviamente primeiro e acima de tudo pelos golos que marca, mas também pela forma como joga, que acaba por encaixar bem. Também atenção que tudo aquilo que é a equipa que ele tem por trás neste momento e a forma como o Benfica volta nos últimos tempos a entrar nos eixos, incluindo Chiquinho, não é, Pedro? As mais conseguidas, também ajuda muito nesse sentido. Em relação ao Raul de Tomás, Remo, muito sinceramente eu continuo a achar que o Raul de Tomás é um jogador excelente. De facto não tem sido feliz em termos de finalização e de concretização. Curiosamente o gol que ele marcou na Rússia ao Zenit acaba por ser muito, muito importante na qualificação do Benfica para a Liga Europa, mas é um jogador em quem eu continuo a acreditar muito sinceramente. Eu acho que ainda vamos ver coisas boas do Raul de Tomás, porque sinceramente acho que é um jogador que tem muita qualidade. Agora, de facto, ele é um avançado e não faz gols, e depois pega-se na questão da transferência, como se podia pegar noutra questão qualquer. O Caio Lucas não teve, neste caso, o valor da transferência, mas também se pega porque não está a ser aquilo que era esperado. Portanto, os jogadores são seres humanos e às vezes a adaptação leva tempo, há outros fatores que nós nem sabemos, que estamos de fora, não sabemos, familiares ou outros. Portanto, há ali muita coisa em jogo. Agora, que a qualidade do jogador, para mim, pelo menos, é indiscutível. Pedro, eu há pouco dizia-te, Vinícius, que também tem beneficiado, dizias tu e bem, de alguma regularidade agora que o Benfica consegue aos poucos atingir, mas também de um tal de Chiquinho, que já falamos aqui tantas vezes e que viste noutra fase da carreira no teu Leixões e que quase em pezinhos de lã foi fazendo a sua carreira e é realmente um jogador diferenciado por aquilo que tem demonstrado e merece este destaque novamente aqui na Rádio Estádio. Sem dúvida, Remo. E sabes que no início, quando eu o via jogar no Leixões, o Chiquinho era mais uma espécie de um 8, um médio de transição, um box-to-box, que é substancialmente diferente daquilo que ele faz hoje em dia. Ele hoje continua a ser muito disponível para o jogo como já era, mas numa posição muito mais avançada e em que implica muito mais decisões, em que implica muito mais genialidade. Eu retenho sempre dele algumas ações individuais que ele tem nos jogos, nomeadamente a nível de recepção, da forma como ele recebe
recebe orientado e fica logo em condições ou de passar ou de rematar a baliza. A forma como ele se está a movimentar na frente, foi um jogador que cresceu muito. Eu quando ele jogava no Leixões aqui há alguns anos achava que ele era um bom jogador, sem dúvida. Nunca imaginei honestamente que ele pudesse chegar tão longe. Acho que é um jogador que evoluiu muito e é um case study entender como é que um jogador consegue evoluir tanto e chegar a este nível. O que é que ele fez, que trabalho é que está ali por trás, porque ele de facto teve um progresso notável. E é como te digo, eu hoje vejo recepções orientadas nele e movimentos nele, de um jogador que entende muito bem o jogo, tem um instinto fantástico para perceber como é que se deve movimentar ali e está, como disseste bem, a ser um jogador também fundamental neste momento no Benfica. Sem dúvida, e é português e realmente merece também destaque por isso mesmo. Ora, falta falar de um tema no que diz respeito às primeiras páginas dos 3 jornais desportivos portugueses de hoje, quando são 7h35. Bom dia para si que nos ouve esta manhã. Estamos na revista de imprensa, em direto do Dubai, está connosco o Pedro Correia. Ora, o tema que falta, como eu dizia, é no jornal O Jogo, em primeira página, Conselho de Disciplina abre inquérito ao já chamado caso do Jamor. Também aparece no jornal A Bola, Conselho de Disciplina abre inquérito ao túnel do Jamor. Belenenses receberá pedido para ceder as imagens, diz o jornal A Bola. Pedro, naquele que é o mais recente folhetim do futebol português. Sei que, tal como a mim, também a ti não te agrada particularmente falar de coisas laterais ao jogo, mas aqui em Portugal é difícil passar alguma semana sem termos uma novela qualquer. É verdade, Remo. O problema maior aqui, pronto, isto vamos ver se as imagens existem e vamos ver o que é que alguém há de averiguar o que de facto aconteceu para depois tomar uma decisão. Mas mais do que este caso em concreto é a questão dos casos recorrentes, porque pronto, agora esta situação é que está mais na berra e fala-se muito desta possível agressão do Sérgio Conceição ao treinador do Belenenses, mas a verdade é que se olharmos para a nossa liga de futebol, nós não passamos de Badajoz, ou seja, nós estamos ali na fronteira só. Da fronteira para lá não há Liga Portuguesa, porque onde é que há transmissões da Liga Portuguesa fora do território de Portugal? Que países é que compraram os nossos direitos? Que conhecimento é que há acerca da nossa Liga no mundo em geral e nomeadamente e particularmente em zonas de possível investimento como o Médio Oriente e a China? A própria Índia, não há conhecimento acerca da nossa liga e esse é que devia ser o foco e situações como estas obviamente não ajudam, mas esse é que devia ser o foco, de tentar promover a nossa liga além fronteiras, especialmente em mercados em que possamos ter potenciais compradores. Isso não acontece, temos estas situações recorrentes e não vejo as pessoas mudarem de facto o chip e perceberem que não é por aqui, que temos que ter uma postura diferente perante aquilo que é uma indústria, quer queiramos, quer não, e que não podemos estar a dilapidar assim aquilo que é o património desportivo da Liga, porque senão fica muito difícil. E a verdade é que depois, fora de Portugal, principalmente em alguns contextos, as pessoas conhecem ou reconhecem o Benfica, o Porto e o Sporting, depois o resto não sabem quem é, e fica difícil, obviamente, e eu tenho pena por isso. Pedro, deixa-me só perguntar a tua opinião em relação e primeiro enaltecer, acho muito bem que o Conselho de Disciplina tente ter todas as informações para tomar uma decisão informada, acho normal, acho bem, e que se arrume esta questão de uma vez por todas, mas para contribuir exatamente para arrumar com esta questão uma vez por todas, não achas que, e é apenas perguntar a tua opinião, que isto poderia ser terminado rapidamente com Pedro Ribeiro e Sérgio Conceição pura e simplesmente chegarem a uma conferência de imprensa ou até aos canais dos clubes, porque hoje em dia é esse o veículo primordial e preferencial, dizer o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu e ponto final, parágrafo, vamos seguir em frente? Pois, era uma hipótese. Sabes, o que me faz confusão, Remo, nesta situação é que eu ainda não ouvi da parte do Belenenses ou do treinador do Belenenses, eu não ouvi, não quer dizer que não tenha havido uma acusação formal. Portanto, eu não tenho conhecimento, pode ter acontecido, mas eu não tenho conhecimento, que tenha havido uma queixa. Isso faz-me uma certa confusão, porque, por um lado, parece claramente que houve ali qualquer coisa,
mas por outro lado não há aquele processo, digamos, normal ou natural de apresentar uma queixa ou o que é que está escrito no relatório. É que depois não só a situação é confusa, como em cima disso tudo o que anda à volta também é confuso, não se percebe bem. Eu acho que acima de tudo é importante, e o Sérgio Conceição tem todo o direito a ser como é, a ser quem é, mas também creio que tem que começar a ter alguma calma na abordagem destas situações, porque é recorrente e a verdade tem que ser dita. Em jogos em que as coisas correm menos bem ao Porto, o Sérgio Conceição ter muitas vezes uma postura de agressividade para com o adversário. E eu acho que ele nesse aspecto devia refletir, porque o adversário não é um inimigo, o adversário é um adversário. E depois estas situações acontecem recorrentemente e, como estava a dizer, a falta de clareza em tudo o que está à volta, mas afinal houve uma queixa, não houve uma queixa, o que disseste é interessante, o que é que o treinador do Belenenses tem a dizer sobre isto claramente, mas se ele foi agredido ou não. Porque isso de facto ajudava, no caso dele não ter sido agredido, ajudava já a clarificar a situação e a pôr uma pedra no assunto, porque o que interessa é o que está dentro de campo, não é o que se anda a passar à volta e depois a reboque disto vem aqueles famigerados comunicados e as trocas de galhardetes e sempre a falar-se no apito dourado e na porta 18 e nisto e naquilo e não sei o quê. E isto faz muito mal ao futebol, faz muito, muito mal ao futebol, está a estragar o futebol, é péssimo a todos os níveis e era tempo de começarmos a pensar em parar com isto, sinceramente. Pedro, eu acho sinceramente que a comunicação podia ser outra. Pedro Ribeiro, a partir do momento que vê que há imagens da SIC que são divulgadas com ele chamar boi a alguém, porque é exatamente isto que ele diz, não há que ter medo das palavras, e que levou um soco, depois de ver que toda a gente aponta para Sérgio Conceição, quando em abono da verdade o que parece e as informações que se vai tendo é que não era de Sérgio Conceição que estava a falar Pedro Ribeiro, por isso simplesmente podia já ter colocado um ponto final sobre este assunto, deixando claro se foi agredido por quem foi e ponto final, e a justiça desportiva que atuasse e não se andava com estes folhetins, que depois também se queixam os responsáveis de comunicação dos clubes, que muitos meios de comunicação social andam dias à volta disto, mas andam dias à volta disto, Pedro, porque ninguém esclarece e ninguém acaba com o assunto. Sim, mas olha, Remo, uma sugestão que eu faria, e isto já não é de agora, porque como sabes, estamos os dois também ligados à indústria, não só na área da comunicação, mas também dentro do próprio jogo. Esta ideia, já de alguns anos, das equipas entrarem juntas e de haver um túnel único, é tudo muito bonito ao início, está tudo certo, mas quem já esteve nos bastidores dos túneis, e porque se fala sempre muito do túnel da luz, mas há muitos túneis, não há só o túnel da luz, há muitos túneis. E eu já estive em vários túneis e posso dizer que tanto na saída do intervalo como no fim do jogo, os ânimos muitas vezes vêm super exaltados. Portanto, eu aconselharia, seria uma ideia que eu deixo no ar, se começar a fazer a recolha aos balneários por fases, sai uma equipa, sai outra equipa e depois sai a equipa de arbitragem, principalmente em jogos em que haja tensão alta. É uma medida para evitar depois situações como estas, porque de facto os jogadores vêm altamente alterados emocionalmente, o que de alguma forma é compreensível, o jogo é competitivo, os treinadores também estão num stress extremo, vêm um pouco fora de si e depois alguns são ainda em cima disso mais emocionais, o que torna a situação pior. Portanto, às tantas, criar-se aqui um método de saída do campo por fases, para que não houvesse o encontro no túnel e não houvessem depois o potenciar de situações como estas, que depois ficamos a discutir, obviamente, porque neste momento é como tu dizes, já não percebe, mas afinal houve uma agressão, não houve uma agressão, foi o Sérgio Conceição, foi outra pessoa, a quem é que se refere o treinador do Belenenses, fica esta confusão toda no ar, ninguém entende e obviamente que está toda a gente a procurar entender afinal o que é que se passou, mas é como digo, às tantas pensar a abordagem ao túnel na saída quer do intervalo, quer principalmente no final do jogo, feita de outra maneira, seria uma ideia que eu deixo no ar para eventualmente se refletir. Sem dúvida, sublinho e assino por baixo, Pedro, realmente também nos anos em que trabalhei dentro da indústria, dentro do clube de futebol, isso dos túneis, só por quem lá não passou é que acha estranho
ganho, a emoção está sempre muito alta, a adrenalina, e estas coisas são absolutamente normais. Ainda no outro dia eu vi a Paulo Futre dizer que sempre foi assim, sempre será. Estas questiúnculas podiam ser evitadas, agora esta ganhou outra dimensão e poderia ser facilmente terminada, na minha opinião. Vamos avançar na revista de imprensa quando são 7h44. Vamos para a revista de imprensa internacional. Começamos com a Marca, que tem Cristiano Ronaldo e João Félix na primeira página. Cristiano Ronaldo porque diz que não quer encontrar o Real Madrid a não ser na final, porque o Real Madrid de Zidane é uma máquina na Liga dos Campeões, diz Cristiano Ronaldo. Aqui sempre um piscar de olho de parte a parte entre o Real Madrid e Cristiano Ronaldo. Agora aqui esta troca de galhardetes positiva, de galhardetes no bom sentido. Cristiano Ronaldo diz que só quer ver o Real Madrid na final, e a Marca obviamente a aproveitar isto para a primeira página, como também João Félix, que está toda a gente encantada com João Félix, mas tem que ser menos individualista. Sobre estes dois temas, o que é que te apraz comentar, Pedro? Apraz-me comentar, Rémulo, o grande orgulho que tenho em ver dois portugueses em grande destaque num jornal como a Marca. Esse é o primeiro comentário que me apraz fazer. É de facto, os jogadores e os treinadores são o melhor que temos no nosso futebol, e o Cristiano Ronaldo e o João Félix, agora seguindo as pisadas do Cristiano, são dois embaixadores que temos lá fora, e fico muito feliz por ver que a Marca dá um destaque destes a dois portugueses. Acho que o Cristiano obviamente tem vontades, tem ganas, usando uma expressão espanhola, de ganhar a Champions este ano, até por tudo aquilo que tem acontecido nos últimos tempos e a questão da bola de ouro, etc. O João Félix é uma progressão normal. O João Félix, quer queiramos, quer não, é um menino. A história dele ter custado 120 milhões é verdade, mas também não é menos verdade que ele tem 20 aninhos, portanto é um menino, ainda tem muito para crescer no futebol. É um jogador que já está a um nível fantástico, a meu ver, principalmente tendo a idade que ainda tem. Está a um nível fantástico e está a fazer o percurso dele. Importante é que ele esteja bem, que ele esteja equilibrado. Ele parece-me um miúdo equilibrado. Portanto, importante é que ele se mantenha focado em fazer o caminho dele, e depois as coisas vão surgindo, porque ele talento tem. E seguramente que as coisas vão surgindo. Eu continuo a achar que o Atlético de Madrid não terá sido talvez a melhor escolha, tendo em conta aquilo que é o estilo de jogo do clube, mas foi a escolha que ele teve, e agora vamos para a frente. Tem-se falado muito de João Félix, mas eu por acaso vi os dois últimos jogos do Atlético, Pedro, e o João Félix é de longe o jogador mais, digamos, em jogo nos encontros do Atlético. É o mais inconformado, é o que mais carrila a equipa para a frente, é o que tenta mais, obviamente também mais disposto por causa disso. Apareceu logo o tal recorde, que foi o jogador que mais vezes rematou sem golo num jogo pelo Atlético, mas é o jogador que tem estado mais em evidência, e chama a atenção de uma coisa: é jovem, mas chega ali e assume. E também há outros números, porque isto há números para todos os gostos. João Félix está a ultrapassar em vários pontos estatísticos o que foi o ano de estreia de Griezmann. É preciso dar tempo, é preciso deixar João Félix adaptar-se, e com isso ganhará certamente o Atlético de Madrid. Sim, e ele ali, a qualidade que tem, aquela alegria juvenil, não é? De jogar futebol, de se divertir. Ele transmite sempre aquela ideia que se está a divertir a jogar, com responsabilidade. Eu acho que ele é um jogador responsável, mas obviamente, como disseste bem, provavelmente é o jogador mais criativo, ou o jogador mais inventivo neste momento no contexto do Atlético de Madrid, e obviamente com aquela alegria que ele tem e com a capacidade que ele tem, tenta levar a equipa para a frente, tenta criar, tenta rematar a baliza, e é esse no fundo o caminho que ele está a fazer. Eu creio que ele tem tudo para dar certo, porque também aquilo, para além do talento que ele tem, e nós temos tido muitos jogadores com muito talento, ele parece-me um miúdo equilibrado. A nível pessoal parece-me um miúdo bastante equilibrado. É impressionante a personalidade que ele tem, como tu dizias e bem, ele vai para cima, não tem medo de falhar. Num miúdo com aquela idade não é assim muito habitual, não é fácil, e ele tem essa personalidade, de alguma forma, na sequência do Ronaldo. O Ronaldo também desde novo tem essa postura, portanto vamos seguir com atenção e torcer para que tudo corra bem na carreira dele, porque é mais um grande embaixador que temos lá fora. Na sucessão do Ronaldo e do Bernardo Silva, vem agora também o João Félix.
Muito bem, vamos avançar nesta revista de imprensa internacional, mantemos-nos por Espanha e nos jornais de Madrid, porque agora vamos ao AS, que tem como grande destaque a geração tem golo, a geração Z, chama-lhe assim o AS, e isto porque 8 jogadores com menos de 21 anos marcaram na última jornada da Liga dos Campeões: Foden, Sancho, Rodrigo, Ansu Fati, Vinícius, João Félix, Sessegnon e o tal de Mbappé. Pedro, olhando para esta geração Z, como lhe chama o AS, há aqui realmente uma qualidade impressionante. O futebol está garantido, o futebol de qualidade para muitos anos, a olhar para estes nomes. Sim, eu creio que a criação da Youth League aqui há uns anos atrás também tem ajudado muito nesse sentido, porque estes jogadores, que são ainda jogadores muito novos, chegam depois já a esta fase da competição na Champions League, numa competição que é sério, que é já de topo, com alguma bagagem internacional. Portanto, porque imagina, se os clubes aqui em Portugal, neste caso, o Benfica, Porto e Sporting, a competir só em contexto nacional a maior parte do tempo durante a época, ficam de alguma forma embrenhados numa determinada forma de jogar, onde normalmente são super dominantes, etc. Quando se deparam com equipas de outros países, e isto é válido para as nossas equipas como para as equipas dos outros países, começam a deparar-se com contextos competitivos completamente diferentes, com formas de jogar eventualmente diferentes, com estampas físicas diferentes, e tudo isso, todo esse tipo de estímulos diferentes, creio eu que ajuda muito na promoção do talento do jogador e na sua maturação numa idade em que ele ainda é muito, muito jovem. Portanto, creio que aí a Youth League foi uma ideia feliz da UEFA, e vamos ver, já temos aqui um bom grupo de jogadores muito jovens já a dar cartas, e vamos ver ainda o que estará por aí, não esquecendo que o Porto é precisamente campeão em título da UEFA Youth League na época passada, e portanto é uma equipa portuguesa com muitos jogadores portugueses. Temos aí um filão a explorar para o futuro. Ora, avançando nos jornais sediados em Barcelona, só há um tema forte da primeira página, que é El Clásico se jogará, ou seja, vamos ter clássico, vai-se jogar o clássico. As palavras são do presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que deixou uma mensagem de tranquilidade. É um momento complexo, mas pode-se jogar, diz Bartomeu. Ânimo a todos os sócios que venham dar apoio e que venham com as famílias. As garantias estarão lá e vai ganhar o desporto, o desportivismo, diz o presidente do Barcelona, numa altura em que esta semana a marca voltou várias vezes, pelo menos uma, a juntar a outra que já tinha feito numa revista de imprensa que eu tinha feito precisamente com o Pedro Correia, numa sexta-feira, a deixar aqui alguma intranquilidade à volta do jogo, nomeadamente agora que uma organização tinha marcado uma manifestação de cariz político para o dia do jogo, e junto ao estádio muita conversa sobre a insegurança que poderia estar montada. Agora o presidente do Barcelona veio, e ainda bem, Pedro, digo eu, acabar com esta história toda, dizer venham, tragam as famílias, vai ser um grande dia para o futebol espanhol, vai haver clássico, não se adia mais. Parece-me uma mensagem no timing certo, e finalmente para acabar com esta história toda que eu e tu tínhamos na altura abordado, já a dizer que era mais folclore que outra coisa, e que o jogo tinha que prevalecer e tinha que se jogar e pronto, avançar com aquilo que é importante, que é este clássico entre Barcelona e Real Madrid. Sim, Remo, eu creio que neste momento importante são de facto os intervenientes. Neste caso o presidente do Barcelona esteve muito bem, concordo contigo. Os principais intervenientes, lembro-me que há uns tempos do Piqué e do próprio Sérgio Ramos, que tiveram algumas declarações que já entram um pouco em campos políticos. Eu creio que nesta altura e tão próximo do jogo, tendo em conta as circunstâncias, o mais importante é a segurança das pessoas, e creio que o mais importante é que os principais intervenientes não só não entrem em questões políticas, como procurem um tipo de discurso exatamente do género deste do presidente do Barcelona, de pacificação, de foco no jogo em si, no futebol, e não naquilo que é lateral neste momento, porque
Depois as questões políticas serão resolvidas no devido espaço e no devido tempo à frente. Isto é um jogo de futebol, que movimenta muitas paixões, que movimenta multidões, os olhos do mundo vão estar em Camp Nou, portanto é importante que eu acho que os intervenientes tenham essa consciência de que neste momento mais importante de tudo o resto é que o jogo decorra de uma forma tranquila e que não hajam qualquer tipo de declarações que possam de alguma forma incendiar os ânimos e criar algum tipo de hostilidade à volta seja de quem for. Assim é, Pedro, totalmente de acordo. São 7h54, ainda temos tempo para olhar para outras primeiras páginas. No L'Équipe, a primeira página é Mbappé, que continua a bater recorde atrás de recorde. Poucos duvidam no futebol atual que, se assim se mantiver, vai ser o futuro melhor do mundo. Mas vamos para o Brasil e para o Lance, a sua edição do Rio, que tem como primeira página o Flamengo. Jorge Jesus, rodeado de vários jogadores, Gabigol, também Rafinha, Bruno Henrique, e partiu Qatar rumo ao Bi. Flamengo embarca hoje para, como pé da nação, conquistar o mundo de novo. A torcida fará outra festa, diz o Lance. É grande a expectativa. Já se sabe que na América do Sul este Mundial de Clubes tem muito mais peso, digamos assim, do que para os clubes europeus. Mas, Pedro, não será a tarefa fácil a que espera o Flamengo. Ultrapassando o Al Hilal ou a Esperance de Tunis, terá pela frente, provavelmente, o Liverpool, e eu estou muito curioso, confesso, para ver um Liverpool-Flamengo nesta altura, mas no Brasil poderá não haver essa noção, mas o Liverpool é provavelmente uma das 3 melhores equipas do mundo e realmente é uma tarefa muito complicada a que espera o Flamengo. Sim, Remo, eu também gostava que fosse um Flamengo-Liverpool na final, mas atenção que ainda há jogos para disputar antes e são 2 ossos duros de roer, quer seja o Esperance de Tunis, quer seja o Al Hilal. O Al Hilal com mais qualidade, mas por outro lado uma equipa que o Jorge Jesus conhece muito bem, com mais qualidade mas não tanta intensidade. Portanto, por um lado eu até acho que o Al Hilal seria mais acessível para o Flamengo. Se for o Esperance de Tunis, atenção que é uma equipa altamente competitiva, eles dão a vida em campo. Não tem a mesma qualidade que tem o Al Hilal, nem o Flamengo, obviamente, mas é uma equipa que dá tudo em campo, dá a vida em campo. São autênticos guerreiros e numa oportunidade como estas, então aí eles dão a vida e dão a alma e dão tudo porque é uma oportunidade que eles têm de serem vistos pelo mundo e não a vão desperdiçar. Portanto, muita atenção àquilo que vai acontecer antes dessa possível e esperada também por mim, final entre o Liverpool e o Flamengo. Lembrar que o ano passado o River Plate também pensava que estava na final e toda a gente falava dessa final e o River Plate ficou pelo caminho com o Al Ain. Portanto, por isso eu dizer, Pedro, e tu tens acompanhado muitas destas provas e aliás o Facebook hoje até me lembrava que há 2 anos estava precisamente neste dia a visitar-te no Al Wasl e fui ver uma série de jogos do Mundial e vi, por exemplo, o Grêmio na altura e o próprio Real Madrid, mas mais o Grêmio com dificuldades, por exemplo, frente ao BAC Casablanca. Portanto, isto às vezes não são favas contadas. Não, aquelas equipas ali da zona do Magreb, tanto da Argélia, Marrocos, Tunísia, são equipas altamente competitivas. Não é tanta qualidade, às vezes também têm jogadores com qualidade, mas são equipas muito, muito competitivas, são equipas que fazem de todas as fraquezas forças e que em oportunidades como estas, de terem um pouco de atenção mediática na Europa e assim, os jogadores transformam-se e vão para dentro do campo e dão absolutamente tudo e tornam-se extremamente difíceis de vencer precisamente por essa atitude competitiva. Portanto, se o Flamengo vier, como se diz na gíria, de salto alto, cuidado porque eles não estão para brincadeiras aqui. Muito bem, Pedro, obrigado por ter estado connosco mais uma vez nesta revista de imprensa. Um grande abraço, bom fim de semana. Obrigado, Remo, mais uma vez pelo convite para estar aqui. Um grande abraço para ti e para a equipa da Rádio Estádio e também para os nossos ouvintes. Até para a semana. Até para a semana, Pedro. Pedro Correia, que faz connosco sempre a revista de imprensa à sexta-feira, em direto dos Emirados Árabes Unidos. Pode ouvi-lo também no podcast Futebol das Arábias, aqui na antena da Rádio Estádio. São 7h58. Fique connosco porque já a seguir vamos ter a hora informativa e desenvolver todos os temas que estão esta manhã de sexta-feira 13 em cima da mesa no que desporto diz respeito.